A GL levou a batalha pela autonomia dos híbridos além de um número que antes parecia impossível. Seu Galaxy A7 completou 2.608,36 km sem reabastecer ou recarregar, conquistando um recorde mundial do Guinness para um sedã híbrido plug-in de produção. Isso coloca uma nova atenção sobre a corrida pela eficiência envolvendo BYD e Toyota, enquanto a Tesla segue uma estratégia elétrica completamente diferente. Mas 2.608 km não é a autonomia normalmente anunciada do carro. A verdadeira história é como a GL conseguiu ir centenas de quilômetros além, e o que isso realmente prova. A parte mais surpreendente desta história também é a mais fácil de verificar. O número de 2.608 km não é simplesmente um número tirado de um anúncio da GL. O Guinness World Records lista o GL Auto Group como detentor do recorde da viagem mais longa feita por um sedã híbrido plug-in de produção sem reabastecer ou recarregar. O Galaxy A7 percorreu exatamente 2.608,360 km, ou cerca de 1.628 milhas. A tentativa começou na cidade de Shangri-La, na província chinesa de Yunnan, em 20 de abril de 2026. 5 dias depois, em 24 de abril, o carro terminou a viagem em Gwangju, Guangdong. Durante toda essa jornada, nenhuma gasolina extra foi adicionada e a bateria não foi recarregada. O Guinness registra oficialmente o recorde com a data de 8 de julho de 2026. Isso torna a conquista importante porque não foi simplesmente a GL estimando o que o carro poderia fazer. Um híbrido plug-in de produção realmente completou essa distância. Ele também superou o recorde anterior mantido pelo Chery Fulvin A8L. O Guinness registra essa conquista anterior em 2.369,915 km. O que significa que a GL ampliou a marca em mais de 238 km. O que não foi confirmado é qualquer reação dramática dos maiores rivais da GL. Não há evidência verificada aqui mostrando que BYD, Toyota ou Tesla tenham declarado publicamente que ficaram chocadas ou preocupadas com o resultado. Elas são importantes porque competem por muitos dos mesmos compradores, não porque o Guinness tenha registrado a reação delas. Então, a primeira parte da manchete sobrevive às evidências. 2.608,36 km realmente aconteceram. O detalhe mais interessante é que a GL normalmente não anuncia o Galaxy A7 como um carro de 2.608 km. Essa diferença entre sua autonomia oficial para consumidores e sua jornada recordista é onde a verdadeira investigação começa. Esse recorde parece ainda mais impressionante quando comparado com o número que a GL normalmente apresenta aos clientes. O Galaxy A7 de produção não é oficialmente anunciado como um carro de 2.608 km. A GL lista sua autonomia máxima combinada em cerca de 2.150 km. Dependendo da versão e das condições de teste. O carro também pode oferecer até 235 km de autonomia somente elétrica, antes que o lado a gasolina do sistema híbrido se torne mais importante. Ele possui um tanque de combustível de 60 litros, grande o suficiente para viagens longas, mas não excepcionalmente enorme para um sedã desse tipo. Isso significa que a GL não alcançou o recorde simplesmente colocando um tanque gigantesco no carro. A diferença entre a autonomia normalmente anunciada e o resultado do Guinness é de cerca de 458 km. Isso é aproximadamente 21% mais longe do que o número que a GL promove para uso normal. E essa diferença importa. Uma autonomia oficial para consumidores é medida usando um método de teste definido. Ela é criada para dar aos compradores um número repetível que possa ser usado para comparação. Uma tentativa de recorde tem um objetivo diferente. O motorista tenta economizar o máximo de energia possível durante toda a jornada. Velocidade, aceleração, trânsito,
Temperatura, condições da estrada, ar-condicionado e estilo de condução podem mudar o resultado final. A própria GL alerta que a autonomia real pode variar dependendo de como e onde o carro é dirigido. Portanto, o recorde do Guinness não deve ser tratado como uma promessa de que todo proprietário de um Galaxy A7 viajará 2.608 km toda vez que encher o tanque e carregar a bateria. Ainda assim, essa diferença levanta uma questão importante. Se o carro normalmente anuncia cerca de 2.150 km, como ele conseguiu estender esse mesmo sistema básico por centenas de quilômetros a mais? A resposta começa dentro do conjunto motriz híbrido, onde a GL vem trabalhando para desperdiçar menos combustível e recuperar mais energia utilizável. Se você tivesse a escolha, preferiria um híbrido que pode viajar enormes distâncias sem parar ou um veículo totalmente elétrico que nunca precisa de gasolina? Diga qual deles combina melhor com a sua forma de dirigir. Para entender como a GL conseguiu levar o Galaxy A7 tão longe, o primeiro lugar para olhar é o motor a gasolina. A GL afirma que seu mais recente sistema, EM-AI Super Hybrid 2.0, usa uma plataforma de motor com 47,26% de eficiência térmica. Isso parece técnico, mas a ideia é simples. A gasolina contém energia. Em um motor normal, grande parte dessa energia é perdida como calor, atrito e gases de escape. A eficiência térmica mede quanto da energia do combustível é transformada em trabalho útil. Então, uma porcentagem maior significa que menos energia está sendo desperdiçada. A GL também afirma que o Galaxy A7 utiliza um sistema elétrico híbrido 11 em 1. Em vez de tratar o motor elétrico, o sistema de controle e outras peças como componentes separados, a GL combina várias funções em um único sistema compacto. A empresa afirma que esse sistema de propulsão elétrica pode atingir uma eficiência de até 93%. Ela também lista uma potência total do sistema de 175 kW. Esses números importam porque uma autonomia recordista raramente é criada por uma única grande inovação. Normalmente, ela vem de muitos pequenos ganhos trabalhando juntos. A GL afirma que reduziu o atrito dentro do motor por meio de 11 medidas diferentes. Menos atrito significa que o motor gasta menos energia lutando contra suas próprias peças móveis. Em uma viagem curta, a diferença pode parecer pequena. Ao longo de mais de 2.600 km, pequenas economias podem se acumular. Ainda assim, essas são especificações fornecidas pelo fabricante. Um alto número de eficiência térmica não prova automaticamente que o Galaxy A7 vencerá todos os rivais em condições normais de condução. Velocidade da estrada, clima, uso da bateria e comportamento do motorista ainda importam. Mas o motor dá à GL um forte ponto de partida. Ele foi projetado para extrair mais movimento útil de cada gota de combustível. E mesmo isso não explica o recorde completo. A próxima parte da história é como o carro decide quando usar o motor, quando depender da eletricidade e quando recuperar energia que normalmente seria perdida. O motor explica parte da eficiência da GL, mas o Galaxy A7 não tenta manter esse motor funcionando o tempo todo. Sua maior vantagem vem de decidir qual fonte de energia deve realizar o trabalho em cada momento. O carro combina um motor a gasolina, motor elétrico, bateria, frenagem regenerativa e software de controle. A GL afirma que seu sistema Xingrui AI Cloud Power 2.0 pode gerenciar a energia em mais de 1.000 cenários de condução. Isso não significa que a inteligência artificial crie magicamente energia extra. O objetivo é muito mais simples: usar a energia disponível no momento certo e desperdiçar o mínimo possível. Durante uma condução mais lenta, o motor elétrico pode lidar com situações nas quais um motor a gasolina pode ser menos eficiente. Em outras velocidades,
O motor pode assumir uma função maior quando as condições de operação forem mais adequadas para ele. O sistema também pode recuperar parte da energia durante desacelerações e frenagens. Em um carro normal a gasolina, grande parte desse movimento é transformada em calor pelos freios e perdida. Um híbrido pode capturar parte dessa energia e enviá-la de volta para a bateria. Essa energia não é gratuita, e o sistema não consegue recuperar tudo. Mas durante uma viagem longa, até mesmo uma recuperação parcial pode ajudar a reduzir o consumo total de combustível. Essa também é a razão pela qual um híbrido plug-in pode parecer diferente de um híbrido tradicional. Se a bateria for carregada regularmente, muitas viagens diárias curtas podem ser realizadas principalmente usando eletricidade. O motor a gasolina continua disponível quando a viagem se torna muito mais longa. Isso dá ao motorista duas fontes diferentes de energia sem depender completamente de nenhuma delas. O recorde da GL provavelmente exigiu que todos esses sistemas trabalhassem juntos de maneira eficiente. Ainda assim, a empresa não mostrou exatamente quanto do resultado de 2.608 km veio do software, da eficiência do motor, da frenagem regenerativa ou das condições de condução. O que está claro é que a GL não está sozinha ao utilizar essa ideia básica. A BYD construiu grande parte de seu recente sucesso com híbridos em torno de uma estratégia semelhante: usar eletricidade sempre que fizer sentido e manter a gasolina disponível para viagens de longa distância. Se você gosta de novas tecnologias automotivas explicadas sem a linguagem de marketing, inscreva-se. Nós separamos os números das manchetes do que eles realmente significam para os motoristas. O recorde da GL parece dramático, mas a BYD já vinha levando os híbridos plug-in em direção ao mesmo objetivo: usar eletricidade para obter eficiência e manter a gasolina disponível quando a viagem se torna muito mais longa. A tecnologia DM de quinta geração da BYD deixou essa estratégia clara. Quando a empresa a apresentou em maio de 2024, a BYD afirmou uma eficiência térmica do motor de 46,06%, consumo de combustível com bateria descarregada de 2,9 litros por 100 km, e autonomia combinada de até 2.100 km. Esses números estavam ligados a modelos como o BYD Kin LDMI e o Seal 06 DMI. No lançamento, os dois carros começaram em 99,800 yuans na China. Mais tarde, a GL entrou no mesmo mercado amplo com o Galaxy A7 que foi anunciado a partir de 89,800 yuans, com preços domésticos promocionais por tempo limitado. Essa diferença de preço chama atenção, mas a maior competição está acontecendo dentro do conjunto motriz. O sistema DMI da BYD foi projetado para permitir que o lado elétrico faça grande parte do trabalho diário, enquanto o motor a gasolina dá suporte às viagens mais longas. A GL agora está usando uma ideia básica semelhante com seu próprio sistema híbrido no papel, os 47,26% de eficiência térmica alegados pela GL são maiores do que os 46,06% da BYD. A GL também anuncia uma autonomia combinada de até 2.150 km, ligeiramente acima da alegação de lançamento de 2.100 km da BYD. Mas esses números não criam automaticamente um vencedor. Os números de economia de combustível podem vir de diferentes métodos e condições de teste. A autonomia também depende do tamanho da bateria, capacidade do tanque de combustível, peso do veículo, software, velocidade e ciclo de condução. Portanto, a conclusão justa não é que a GL derrotou a BYD. A mudança importante é que a BYD não está mais sozinha quando as pessoas falam sobre híbridos plug-in chineses de autonomia extremamente longa. A GL agora tem um recorde do Guinness e um carro de produção construído em torno da mesma batalha por eficiência.
E isso torna a próxima comparação ainda mais útil, porque a Toyota aborda a tecnologia híbrida de uma maneira muito diferente. A Toyota nos oferece uma comparação útil porque aborda a eficiência híbrida de uma forma muito mais familiar. Toyota Prius Plug-in Hybrid. Não busca uma manchete de 2.000 quilômetros. Em vez disso, a Toyota se concentra em uma mistura de condução elétrica, economia de combustível, confiabilidade e uso diário previsível. Para o Prius Plug-in Hybrid 2027, a Toyota lista até 44 milhas de autonomia elétrica estimada pela EPA. Na versão C, ela também classifica essa versão em 51 milhas por galão combinadas, quando opera como híbrido. Esses números podem parecer muito menores ao lado da autonomia combinada de 2.150 km alegada pela GL ou de sua viagem de 2.608 km registrada pelo Guinness. Mas é aqui que as comparações podem se tornar enganosas. Os números da Toyota utilizam o Sistema de Testes da EPA. Nos Estados Unidos, os veículos chineses podem ser testados sob padrões diferentes, e tentativas de recorde utilizam condições completamente diferentes mais uma vez. Testes diferentes utilizam velocidades, temperaturas, padrões de trânsito e ciclos de condução diferentes. Portanto, um número de um sistema não pode simplesmente ser colocado ao lado de um número de outro e tratado como igual. Isso não torna nenhum dos números inútil. Significa que o espectador precisa entender o que cada número realmente mede. A estratégia da Toyota também é diferente. O Prius Plug-in Hybrid utiliza um sistema híbrido Toyota de quinta geração e foi projetado em torno de uma condução diária eficiente, com um motor a gasolina pronto quando a bateria estiver baixa. A Toyota passou décadas construindo híbridos para compradores do mercado de massa, enquanto a GL agora está avançando muito mais na autonomia combinada extrema. Então, a verdadeira comparação não é simplesmente 2.608 km contra 44 milhas elétricas. São duas ideias diferentes sobre o que os motoristas mais precisam. A Toyota oferece uma fórmula híbrida madura construída em torno de uma eficiência previsível. A GL está tentando estender ao máximo possível a distância entre as paradas para abastecimento. E a Tesla leva o argumento para uma direção ainda mais diferente, porque remove completamente o motor a gasolina. A Tesla faz parte desta história, mas não porque constrói o mesmo tipo de veículo. O GL Galaxy A7 é um híbrido plug-in. Os principais carros de passeio da Tesla são totalmente elétricos. Isso significa que compará-los por distância com um tanque e uma carga não seria justo, porque um Tesla não possui tanque de gasolina. Ainda assim, as duas tecnologias estão tentando resolver o mesmo problema básico: como tornar viagens de longa distância fáceis sem fazer os motoristas se preocuparem com energia. A resposta da Tesla é uma bateria grande e uma rede de carregamento. Quando a bateria fica baixa, o motorista para e carrega novamente. A GL segue um caminho diferente. O Galaxy A7 pode usar eletricidade para viagens mais curtas e depois depender da gasolina quando a jornada se torna muito mais longa. Essa abordagem pode ser atraente em lugares onde o carregamento ainda é desigual. Alguns motoristas vivem em apartamentos sem acesso fácil a carregamento em casa. Outros viajam por áreas rurais onde carregadores rápidos são mais difíceis de encontrar. Para esses compradores, um híbrido plug-in pode oferecer alguns dos benefícios de um veículo elétrico sem fazer com que toda viagem longa dependa de uma parada para recarregar. Mas isso não significa que o recorde de 2.608 km da GL prove que híbridos são melhores do que carros elétricos. Um veículo totalmente elétrico evita completamente a gasolina. Um híbrido plug-in ainda carrega um motor, sistema de combustível, componentes de escapamento e mais peças mecânicas. Portanto, a escolha depende do motorista, da rede de carregamento local e de como o carro é utilizado. Também não há evidência verificada de que a Tesla tenha reagido publicamente ao recorde da GL.
A Tesla é importante aqui porque representa a estratégia alternativa mais forte, não porque foi oficialmente forçada a responder. E isso leva a história à sua verificação de realidade mais importante. Antes de tratar 2.608 km como a nova autonomia diária da GL, existe uma diferença importante entre essa viagem de recorde e a forma como você realmente utilizaria o carro. É aqui que o recorde do Guinness precisa da explicação mais cuidadosa. A viagem de 2.608,36 km foi real. O Galaxy A7 a completou sem reabastecer ou recarregar. Mas isso não significa que um proprietário normal deve esperar a mesma distância com cada tanque e carga de bateria. Condução de recorde e condução diária possuem objetivos diferentes. No uso diário, as pessoas aceleram com mais força, ficam paradas no trânsito, usam ar-condicionado, carregam passageiros, dirigem em diferentes velocidades e enfrentam mudanças no clima. Pressão dos pneus, superfície da estrada, vento, temperatura, altitude e até mesmo o peso da carga podem afetar o uso de energia. A própria GL deixa isso claro. Seus números oficiais de autonomia são medidos sob condições específicas de teste, e a empresa alerta que os resultados reais podem mudar dependendo dos hábitos de condução, das estradas e do clima. A rota do recorde também teve suas próprias condições. Ela começou na região de alta altitude de Shangri-La e terminou em Gwangju depois de atravessar várias províncias. Relatos descrevem uma rota longa com montanhas, túneis, trânsito e mudanças de terreno. Esses detalhes tornam a viagem impressionante, mas ainda não a transformam em um teste normal de autonomia para consumidores. Existe outro ponto importante. O Galaxy A7 é um híbrido plug-in, então sua jornada de 2.608 km não foi alimentada apenas por eletricidade. A bateria ajudou, mas a gasolina forneceu uma grande parte da energia necessária para uma viagem tão longa. Isso significa que o recorde não deve ser comparado diretamente com a autonomia de um veículo totalmente elétrico. A maneira correta de interpretar o resultado é mais simples. A GL mostrou até onde esse sistema híbrido poderia ser levado durante uma tentativa de resistência cuidadosamente administrada. Isso não provou que todo motorista pode repetir o mesmo número. Mas isso não torna o recorde sem sentido. Na verdade, ele leva à questão mais importante. Se 2.608 km não é uma autonomia normal de uso diário, por que BYD, Toyota, Tesla ou compradores comuns deveriam se importar com isso? Então, depois de todas as comparações e condições, o que o recorde de 2.608,36 km da GL realmente prova? Primeiro, a conquista em si é real. Geely Galaxy A7 De produção completou uma jornada certificada pelo Guinness de 2.608,36 km sem adicionar combustível ou eletricidade. O que isso não prova é que todo proprietário conseguirá a mesma distância. Também não prova que a GL de repente venceu BYD, Toyota ou Tesla em todas as áreas importantes. A verdadeira importância está na tecnologia por trás do resultado. A GL agora possui uma plataforma híbrida plug-in construída em torno de um motor com 47,26% de eficiência térmica alegada, forte assistência elétrica, frenagem regenerativa e software projetado para administrar a energia cuidadosamente. Juntos, esses sistemas ajudaram a levar o carro muito além de sua autonomia combinada normalmente anunciada durante a tentativa de recorde. E a GL não é uma empresa pequena testando apenas um carro experimental. A Geely Automobile Registry. 3.024.567 veículos vendidos em 2025. Um aumento de cerca de 39% em relação ao ano anterior. Essa escala significa que melhorias em sua tecnologia híbrida podem chegar a um grande número de compradores, em vez de permanecerem apenas dentro de um laboratório. É por isso que BYD e Toyota fazem parte da discussão.
Elas também estão tentando tornar carros eletrificados mais eficientes e práticos. A Tesla representa o outro caminho. Remover completamente a gasolina e depender de baterias e carregamento. Nenhum único recorde do Guinness decide qual estratégia vence. Mas ele mostra como os híbridos plug-in estão mudando rapidamente. Um carro agora pode realizar muitas viagens diárias usando eletricidade enquanto ainda carrega autonomia apoiada por gasolina suficiente para viagens extremamente longas. Se isso ajudou a separar o recorde real do exagero das manchetes, deixe seu like e compartilhe com alguém que acompanha a disputa entre híbridos e veículos elétricos. A parte mais importante do recorde da GL não é que todo motorista precise viajar 2.608 km sem parar. É que a linha entre condução elétrica e a liberdade da gasolina para longas distâncias está ficando cada vez mais difícil de enxergar.